Paz do Senhor, Igreja de Cristo, meu nome é Shirley e nós vamos dar continuidade à nossa série de devocionais Estamos Perdidos. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da série Estamos Perdidos quando deixamos de colaborar. Para falar sobre colaboração, nós vamos usar o exemplo de 2 discípulos caminhando para Emaús. Colaborar é um verbo de ação que indica trabalhar junto, trabalhar em grupo, ter um interesse em comum, cooperar, participar. E aí a gente vê no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 e 17, 2 discípulos caminhando rumo a Emaús. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E no versículo 17, então ele lhes perguntou, Jesus perguntando aos discípulos, do que estáis falando pelo caminho? Eles então pareceram tristes. Os discípulos, após a morte de Jesus, esses 2 discípulos, após a morte de Jesus, estavam voltando para suas rotinas, voltando para suas vidas normais e estavam muito entristecidos por entenderem que o seu mestre, que o Messias, tinha os deixado, tinha os abandonado. Então, naquele momento, decidiram voltar para casa. Optaram, por voltar à sua antiga rotina e não mais colaborar da forma que o Senhor tinha pedido a eles com as obras, com o Evangelho do Reino. Deixaram por um momento de acreditar que Jesus realmente fosse o Messias. E aí no decorrer do caminho, enquanto eles estavam indo para Emaús, o próprio Jesus veio acompanhá-los nessa caminhada. E tem uma conversa séria com eles. E nesse momento o escritor Lucas, ele descreve que esses discípulos estavam tristes, exatamente por entenderem que o Senhor não estava mais com eles e por algum momento terem deixado de acreditar que Jesus voltaria. Isso fez com que aqueles 2 discípulos optassem por parar de colaborar com o reino, optassem por voltar à sua antiga vida. O que pode fazer com que nós deixemos de colaborar? Seria a tristeza, assim como os discípulos? Seria uma falta de motivação para trabalhar para o reino? Seria algumas intrigas que ocorrem no meio de todas as comunidades, tanto religiosas quanto comunidades seculares? Ou seria por outros motivos? Cada pessoa tem uma razão para que ela deixe em algum momento de colaborar com o reino do céu. Os discípulos estavam voltando para casa. E eu? O que eu estou fazendo nesse momento em que eu desisti de colaborar? Nesse momento que eu desisti desse meu trabalho em comunidade, que eu decidi não trabalhar mais para o reino? Qual tem sido o meu motivo? Qual tem sido a minha razão para não colaborar mais? O mestre se foi? A minha vontade se foi? A minha alegria se foi? Qual será o seu motivo para não colaborar mais? Quanto mais motivos, quanto mais desculpas nós encontramos ou procuramos para não colaborar, mais perdidos nós ficamos. Mais o vazio em nossa alma cresce. Porque esse processo de estar inserido no reino, de estar ligado ao reino, ele preenche a nossa vida, ele nos traz alegria. Por isso dizer que estamos perdidos quando não colaboramos. Por isso dizer que ficaremos vazios sim quando não colaboramos. Quanto mais a gente se afasta do Senhor, quanto mais a gente decide voltar para a nossa zona de conforto, para a nossa antiga rotina, mais vazios ficaremos, mais perdidos estaremos. E aí a gente consegue perceber dentro desse pequeno trecho da história dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que Jesus ele vai ao encontro de pessoas perdidas. Jesus tem um grande amor por nós e quando ele percebe que nós estamos por algum motivo nos afastando dele, Jesus vai ao nosso encontro. Seja no caminho, seja no local aonde optamos por parar, onde decidimos parar. Jesus, com seu grande amor, ele sabe
o que nos aflige, Ele sabe o que nos incomoda, o que tem nos deixado triste. E esse Jesus, Ele vai ao nosso encontro nessa estrada perdida, nesse caminho perdido. E Ele vem para nos resgatar, e Ele vem para nos tratar com um amor e com um jeitinho que só Ele tem, que só Ele consegue nos entender. E aí Jesus vem e, como Ele fez com os discípulos no caminho de Emaús, Ele novamente se apresenta a nós, de uma forma que nós conseguiremos saber que é Jesus, que é o nosso Mestre, e nos devolvendo a alegria de servi-lo, e nos devolvendo a alegria de colaborar com o reino. Estejamos então, nesses momentos que nos percebermos perdidos, não quero fazer mais nada, não tenho vontade, eu ando triste, desmotivada, que o nosso coração possa ficar sensível à presença e à chegada do Senhor Jesus, que Ele vai chegar com todo cuidado e vai se apresentar a nós, que não nos deixemos ficar perdidos, porque o Senhor espera mais de nós. Porque o Senhor espera que tenhamos por Ele uma gratidão, que tenhamos por Ele um amor semelhante ao que Ele demonstrou por nós. Que voltemos a colaborar com o reino de Cristo, com a obra de Cristo, por amor ao que Ele fez por nós. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, curte, compartilha com mais um. Que Deus abençoe vocês, aguardamos vocês na próxima semana.